Oi, pessoal. Olha só, né? Sempre em cima da hora para conseguir terminar. Nunca dá tempo de falar tudo que tem que se falar, porque é muito vasto o assunto. Mas aqui tá o nosso vinho, né? Terminado. Não deu tempo de eu terminar, assim, de eu falar um pouco mais, né? É um vinho que tem uma boa estrutura, uma acidez mais alta. Então, às vezes, quem não gosta muito de vinho tinto com acidez pode estranhar ele um pouco, mas com presença de tanino. Então, assim, é um vinho muito bom para você comer com carne vermelha principalmente. Pode até ser uma caçarola. Então, ele encaixa, sabe, nesse paladar de quem gosta de uma carne com um bom tempero. Pode até ser uma ave, mas com bom tempero. Então, eu acho que dá bem, né, nesse lugar. E eu falei SECCHI, louca, né? Quando a gente vai ler, eu sou meio desorientada, né, gente? É C, não começa com S esse vinho, o nome, né, do produtor, que é Tete. Curtinho, né? E é um produtor muito bacana, muito tradicional também, que modernizou a sua forma de produção. Como eu estava comentando, eu vou falar, o século XX não foi bom para a Itália por causa das guerras e de todos os problemas, né? Inclusive tem a ver com o movimento futurista também. E isso, eles só foram se recuperar mesmo depois da década de 60, 70, 80, aí que eles realmente foram se modernizar e os vinhos dessa região voltaram a ganhar qualidade. Porque antes era assim, era mais quantidade e menos qualidade. Isso é muito, né, faz parte, né, de uma economia que estava destroçada, se a gente for pensar assim. Bom, mas eu vou começar com um trechinho, eu vou ler um trechinho do Manifesto Futurista, porque ele vai me inspirar, inclusive, para esse rótulo, que ele fala assim: deixemos o bom senso para trás como uma casca hedionda e atiremos como frutas temperadas com orgulho na imensa boca do peito do mundo. Vamos alimentar o desconhecido não por desespero, mas simplesmente para enriquecer os reservatórios insondáveis do futuro. Olha que interessante, né? Esse é um trechinho do Manifesto Futurista e é isso que inaugura esse movimento. Quem lança foi um poeta italiano, que é o Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, em 1909, e dali começa toda uma saga, né, de pintores que vão defender a modernidade, o movimento, as máquinas. Eu já vou começar a pintar e a minha inspiração serão uvas em movimento, né? Porque tem a ver com a característica desses artistas. Eles exaltavam muito essa questão do movimento, das novas invenções, o carro, o avião que estava chegando ali já, né, batendo as portas com seus primeiros modelos, e eles eram muito jovens. Então o jovem, ele traz o que, né, gente? O ímpeto. Então, eles eram muito impetuosos, eles queriam, assim, o próprio Manifesto Futurista, ele quer botar abaixo tudo, os museus, toda a tradição. E aí eles defendiam muito essas ideias de trazer um novo olhar. Eles eram jovens, eles sabiam que eles também iriam envelhecer. Então, enquanto eles fossem esses jovens, eles tinham que exaltar esse lugar. Bom, mas aí existem algumas questões, né, que eu acho que seria interessante a gente abordar. Porque, assim, foi uma sequência de manifestos. Não foi somente esse primeiro manifesto. Pra vocês terem uma ideia, de 1909
até 24, foi uma sequência de vários manifestos. E aí a gente pensa, né, quer dizer, passou pelas guerras, principalmente passou pela Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra também teve um fator, né, de exaltação de um nacionalismo, porque o movimento futurista, ele não era somente, vamos pensar assim, um movimento técnico, artístico, voltado para as questões da estética. Ele também era muito vinculado a questões de política. Eu vou tentar falar um pouquinho disso também. E porque era um período muito conturbado na Europa. E você vê, foi bem a véspera, né, da Primeira Guerra Mundial. E aí existia um descontentamento muito grande, em geral, nos países, por causa das economias, e existiam várias forças políticas crescendo na época, tanto forças que vinham de um conservadorismo, quanto forças que traziam essa coisa do socialismo, né? E a Itália tentou achar uma segunda via, que infelizmente foi desembocar onde? No fascismo. É uma terceira via, né, que eles chamavam. Bom, mas enfim. E por que eu estou falando disso? Porque, inclusive, muitos artistas do movimento foram defensores, chegaram a defender essa ideia. Por quê? Porque eles eram muito nacionalistas. Defendiam aquela coisa, né, da Itália forte, da Itália para o povo. E aí essas coisas, gente, às vezes elas não terminam bem, sabe? Eu costumo falar que as coisas não dão muito certo. Bom, mas enfim, vamos falar um pouco do movimento. Quem eram os pintores importantes da parte dos pintores futuristas, né? Aí a gente está falando do Umberto Boccioni, que era um escultor fantástico, do Carlo Carrà, do Luigi Russolo, do Giacomo Balla, do Dino Severini. Então a gente tinha ali uma sequência, basicamente eles, mas tinham vários outros artistas, e a inspiração deles vinha aqui, do efeito, do movimento. O forte para eles era a discussão do movimento. Como que esse movimento se portava, porque era a ideia desse mundo novo, desse mundo contemporâneo, desse mundo das máquinas. Então isso era uma coisa que os seduzia enquanto artistas nesse momento. E as obras do futurismo, elas vão sempre exaltar essa noção do movimento. A gente vai ver muito isso. Todas as obras, se vocês pegarem depois para pesquisar, depois eu vou colocar, né? Eu sempre coloco na internet, gente, ó, tô fazendo aqui as cores, porque eles trabalhavam com a ideia também de cor. Se vocês procurarem na internet as obras, vocês vão observar que sempre se discutia essa questão da cinética, da dinâmica. Algumas características extremamente importantes. Primeiro, a ruptura com a tradição, né? O próprio manifesto futurista fala assim, nós vamos implodir os museus, acabar com toda essa velharia, né? Ou seja, nada disso que vem aí para trás nos interessa. Uma outra coisa que era importante era justamente essa celebração, né, dessa era das máquinas, que para eles era uma coisa que trazia justamente esse dinamismo que eles estavam buscando. E uma outra coisa importante, e aí que eu acho que a problemática, era justamente esse patriotismo deles, essa ideia de uma visão extremamente nacionalista, que desembocou, né, num totalitarismo sem fim. Mas eles como jovens, eles tinham esse ímpeto, né, eu chamo de ímpeto mesmo, né, esse ímpeto do jovem, de achar que ele vai mudar o mundo e que as ideias são as corretas. Outra coisa, a exaltação da velocidade. E a noção dessa velocidade como algo que é belo. Olha que interessante.
né? Então, assim, quebra toda aquela noção clássica que exaltava muito a perenidade, o estático. Para eles, não. Para eles, o que era belo era justamente o que vinha da velocidade. E isso também era um aspecto extremamente importante. Já na pintura em si, porque isso estava em todas as áreas, estava como é que eu vou falar? Estava na poesia, na música, né? Eles trabalhavam com todos esses conceitos em todos os campos das expressões artísticas. Mas na pintura existia uma discussão da continuidade do espaço, existia uma questão, eles se aproximavam por um lado do cubismo, lembra, né? Falamos semana passada do cubismo, e eles se aproximavam do cubismo por causa das geometrizações, que eram um tipo de, era aquela técnica, né? Que a gente via na pintura cubista. Olha aí, gente, fazendo as minhas bolas. Que é essa coisa do movimento, do círculo, né? Que eu estou trazendo aqui. E por isso eu lembrei das uvas. E tinha uma coisa que me incomodava, né? Que me incomoda quando eu estudo os futuristas. Gente, eles eram machistas demais, sabe? Assim, era um movimento extremamente do masculino, da força do masculino. Tanto é que algumas mulheres meio que fizeram movimentos de contraposição na época. Artistas, mulheres, sabe? Tipo, questionaram mesmo e não aceitaram esse tipo de visão. E uma das coisas de eu trazer uma uva, que é uma fruta que a gente traz como feminina, né? É a minha, vamos dizer assim, é o ser também contrário a eles, né? Eu também, eu como artista e como mulher, não vou aqui pedir benção para esses machistas, não. E eles tinham isso muito forte, sabe? Assim, uma defesa desse lugar. Coisa dessas. Por isso que eu acho que eles flertaram muito, sabe? Com o próprio fascismo. Mas o que eu acho legal, se vocês olharem as obras, elas têm esse dinamismo. E esse dinamismo traz muito essa sensação, né? Do novo, do que vem, do futuro. Eles gostavam de cruzar muitos planos da pintura. Por isso que eu falo que existia uma relação com o cubismo, mas eles negavam isso e eles procuravam uma outra forma de lidar com essa relação, né? Vamos dizer assim. Eles se contrapunham, né? Eles não vamos lá assim, não pediam benção para o cubismo, não. Porque existia essa força. Olha aí, galera, que legal. Gente, eu adoro pintar, né? E aí o meu grande desafio é pintar rápido aqui, fazer pinturas interessantes, que remetam a esse universo do mundo dos vinhos e ao mesmo tempo falem dessas obras de arte. E aqui eu tô falando do dinamismo, do tempo, dessa possibilidade de causar volume, de causar espaço, né? Rompendo com a noção de profundidade, ao mesmo tempo que eu trago, né? Quando eu jogo essas luzes aqui. Mas eu espero que vocês tenham curtido mais um dos nossos programas. Gente, é sempre muito rápido. Não dá para explorar demais, mas eu sempre convido vocês a pesquisarem mais, a tentarem conhecer mais esses movimentos que eu falo e essa relação com esses vinhos. Esse pessoal aqui da região, eles eram muito briguentos de Chianti. A história é fantástica de como Siena e Firenze brigaram a vida inteira. Então, em homenagem a eles, esses futuristas também, muito briguentos, muito nacionalistas, e para a gente conhecer sempre um pouquinho mais. Hoje eu terminei no tempo. Um grande beijo, espero que vocês tenham curtido o nosso programa. Tchau, tchau, até o próximo.